Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor, o Criador, soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, das infinitas misericórdias, um Deus de amor, um Deus que quer que o ser humano se aproxime. Como o Senhor Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai Celestial, em nome de Jesus, vem para abrir o entendimento, para que cada um, Senhor, que se aproxima do Senhor, Pai, possa desfrutar da comunhão do Teu Santo Espírito e das Tuas ricas e maravilhosas bênçãos. Porque o Senhor é Deus soberano, único, eterno, mas um Deus de amor, o Deus de paz, um Deus que santifica, que lava, que purifica, mas um Deus que acolhe, que abraça, que cura, que liberta, que abençoa. Senhor nosso Deus, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo ao Senhor, que não haja nada, absolutamente nada, que venha nos atrapalhar, impedir de termos a comunhão, a plena comunhão, a perfeita comunhão do Teu Espírito Santo. Senhor, tenha liberdade para agir. Que o Senhor tome pela mão, Pai. Nosso Deus, é o nosso pedido. Tome a Tua direção. Vem iluminar o entendimento. Quantos estão, Pai, carregando fardos pesados? E o Senhor Jesus veio para carregar o nosso fardo e disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o Senhor também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tome a tua direção, Senhor. Olha para cada um, cada família. Que o teu Espírito Santo, Senhor, opere em cada casa. Nosso Deus, é o nosso pedido. Pai, diante das turbulências do mundo, somente o teu esconderijo é o lugar seguro. É o abrigo, Senhor, no conforto dos teus cuidados, do teu zelo e do teu amor. Pai, se o Senhor não poupou a vida do próprio Filho, Jesus, então, Senhor, sabemos que o Senhor não vai poupar bênçãos àqueles que ouvirem o Senhor e crerem no Senhor. Por isso pedimos: tome a tua direção. E desde já, muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos, com entendimento, uma busca de entendimento sobre orações. Mas o que é uma vida de oração? A diferença, gente? Quando um cristão leva uma vida de oração, ele tem comunhão com Deus. Primeira coisa é essa. E a segunda é que, se ora fervorosamente, é uma pessoa avivada, ou seja, ligada nas coisas de Deus. E isso facilita bastante a vida aqui na terra, tá? Totalmente, literalmente totalmente. E nós vamos contemplar hoje, vamos iniciar na carta de Tiago, dá uma olhadinha. Lá atrás, depois da carta aos Hebreus, há uma epístola bem pequena de Tiago. Esse Tiago aqui, pessoal, não é aquele que andou ao lado de Jesus, que era irmão do João, os dois pescadores, não. Esse aqui era irmão de Jesus. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos juntos? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém?
Olha só, gente. Hoje nós vamos contemplar 3 coisas que devemos aprender. Certamente dessas 3 coisas nós sabemos, mas devemos avivar. É muito importante para o cristão que vive da fé, que quer fazer conquistas, que não quer deixar a vida passar em branco, porque tem gente que, né, tá bom, é assim mesmo, vai empurrando, vai levando. Oh, meu Pai! Não, irmãos, o cristão ele tem sede de ação. Então nós estamos contemplando aqui Elias. E o que o Espírito Santo diz a princípio, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era um ser humano dotado de emoções. Era um ser humano normal, mas tinha uma missão e tinha o dom de ser um profeta. Foi separado por Deus para ser profeta. Foi o profeta de Israel. Num tempo de um dos reis que mais aborreceu a Deus. E nós vamos falar sobre isso já já. Mas observa aqui comigo. Então Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que significa isso? Olha, irmãos, às vezes o cristão tem um paradoxo. Tem cristãos que se acham bons demais. Dificilmente se aproximam de Deus para dizer, pedindo perdão por erros. Pai, em nome de Jesus, estou entrando em tua presença. E vai orando. Senhor, o Senhor perdoa os meus erros, meus pecados. Tem gente que não admite isso. Eu não peco. Eu não erro. Eu não faço nada errado. Ai. O apóstolo João diz que se alguém diz que não peca, ele diz que não há homem, não há ser humano sobre a face da terra que viva e não cometa nenhum pecado. Graças a Deus que nós temos um Deus, um Pai maravilhoso, que através de Jesus Cristo se preocupou em lavar os nossos pecados e libera perdão quando há sinceridade e não há, o vício do pecado por prazer. Porque tem gente que só a misericórdia. Erra todo dia e acha que não erra. Mas eu disse que é um paradoxo, mas tem também o outro, que nunca se sente perdoado. Meu Deus do céu, não tem liberdade na presença de Deus como filho, não se sente livre para pedir ao Pai ou tomar posse das suas bênçãos. Está sempre se sentindo condenado. Semana passada até eu contei um caso aqui, de um pastor, não vou citar a denominação, obviamente, que caiu feio, E depois se arrependeu profundamente, a esposa perdoou, mas ele não se sentia perdoado. Até que ele entendeu o amor de Jesus, entendeu que ele não foi um pecador contumaz, ou seja, viciado no pecado. E então se sentiu livre, Então tem aquele que se acha bom demais, se acha santo demais, e tem aquele que nunca se sente perdoado e que tem até medo ou vergonha de buscar uma bênção da mão de Deus. Então vamos atentar. Deus está dizendo, Elias era um ser humano como vocês. Importante, irmãos, é o cristão atentar sempre para a palavra de Deus e colocar em prática. Uma base para isso é a leitura diária e a meditação. Os cultos. Há cultos em que o Espírito Santo fala de liberar perdão. Tem gente que é dura, endurece o coração e não obedece. Se a pessoa não quer, o problema é dela. Só que tem que guardar o coração limpo. Essa é a questão. Guardar o coração limpo. Se tiver a raiva, o ódio, vai se contaminar. É um veneno. Vai se acabar, vai dar brecha, porteira para demônios, para espírito de enfermidade, para tanta coisa. Então nós temos que buscar a Deus cada dia
e levar a termo, quando o Espírito Santo der até um conselho, um mandamento. Meu Deus do céu, Deus diz faça, não faça. Você vê que o Senhor Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você se aborreceu, passou por um momento duro, difícil, horrível. Ora sério a Deus, lava o seu coração, deixa a sua alma leve diante de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de você. É dentro de nós que vem a direção, mover. Então o Espírito Santo diz que do coração procedem as saídas da vida. Então Elias, se você contemplar a trajetória de Elias, você vai ver que ele viveu para Deus. Ele viveu um ser humano, mas viveu de modo sério, servindo a Deus. Então era um ser humano como nós. Começa por aí. Então Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando. Então era um homem de oração. Esse é o primeiro fator que a gente tem que ver hoje. Nem todas as pessoas que se convertem a Jesus Cristo, né, que se aproximam de Deus, porque ao aceitar a Jesus, nosso nome foi registrado no céu. Então nós alcançamos a posição maravilhosa de filhos de Deus. Filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Né? Só você anotar aí. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ao aceitar a Jesus, através de Jesus Cristo, chegamos a Deus. Meu Deus, Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é um Deus de amor. Deus é o único, soberano, eterno. Então, a oração, pessoal, ela nos aproxima de Deus. A oração é comunhão com Deus. E se nós oramos com o coração, não aquela oração sonolenta, Pai, aí você já... Deus é bom. Tem oração que não é oração, coisa boba, irmãos. Vai orar, se prepare, eu vou falar com o Criador, mas é meu Pai. Eu vou porque Jesus me abriu acesso. Então, através do sacrifício de Jesus é que eu chego a Deus. Então eu sei o preço que isso custou, o valor que tem. Então eu vou com a chama avivada. Avivamento. A oração, ela nos dá comunhão com Deus, literalmente nos faz termos comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, e ela nos dá avivamento, porque quando você põe o coração na presença de Deus, consciente, não vamos ser bobinhos não, porque o diabo engana cristãos, tá? Tem gente que, Jesus disse, quando você orar, e tu quando orares, está lá em Mateus 6,6 diz, mas tu quando orares, entra lá no teu aposento, entra no teu quarto, no teu canto, não fala quarto, fala aposento, lá no teu lugar. Fecha a porta atrás de ti, a tua porta fecha, ou seja, você e o Pai. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Às vezes o cristão não atenta para isso, irmãos. Não alimenta uma fé para orar. Você tem que ter fé antes da oração, durante a oração e depois da oração. Por que fé? Uma certeza, eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou entregar meu problema, Ele vai receber e resolver. Eu vou orar na certeza de que Ele está presente durante. E vou sair da oração e jamais vou duvidar de que Deus me ouviu. De que o meu caso está nas suas mãos. Por que às vezes nós oramos? Por que em determinados casos nós oramos algumas vezes pela mesma coisa? Não é que Deus não ouviu. É que não houve uma certeza, uma fé suficiente para descansar e passar a agradecer. Enquanto não vier uma certeza absoluta, tem que estar diante de Deus por aquilo que está se buscando. Um exemplo disso é aquela parábola do juiz injusto.
Ali, ó. Mas a oração, ela nos leva, nos capacita, nos dá um avivamento. Porque você ora, você põe o seu problema diante de Deus, isso mantém a chama da sua fé acesa. Então, nem todas as pessoas que se convertem levam uma vida de oração. Às vezes você escuta pessoas que nem aceitaram Jesus, que oram, que falam com Deus. Não vamos entrar nesse campo, mas olha só, a pessoa que aceita Jesus, Jesus diz, eu sou a porta. Ela tem a porta aberta, que foi aberta pelo sacrifício de Jesus e não ora. Então a primeira coisa é que Elias era homem de oração. Mas era um ser humano como nós. É claro que quando se nasce neste mundo, nasce, né, de homem e de mulher, se nasce naturalmente. Se cresce sem os ensinamentos de Deus, cresce com os costumes familiares, sociais. E muitas dessas coisas até vão contra Deus. Os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, são para os seus filhos. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ela tem que se colocar na simplicidade. Você vê a humildade de Jesus que diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem um momento no Evangelho de João que eu acho, sabe assim, sublime demais. Jesus diz assim, as palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, o Pai me mandou dizer. Ou seja, eu aprendo do meu Pai e eu ensino a vocês. Você olha a simplicidade, a humildade de Jesus como filho. Na condição de filho, ele era Deus, na condição de filho, simplicidade. Às vezes o Espírito Santo encontra pessoas, irmãos, que não se quebrantam, orgulho no coração. 60 anos vou ficar aprendendo coisas. Não, Deus é bom, eu sou cristão sim, mas não tem a humildade de, ouvindo de Deus a forma correta, corrigir os seus erros. Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas era um homem de oração. Não pare de orar. Se você se aborreceu, o Espírito Santo tem ensinamento para tudo. Você vê que em Eclesiastes o Espírito Santo diz, né, irai-vos e não pequeis. Ou seja, você não foi feito de latão, não foi feito de ferro, não foi feito de aço, não foi feito aí de... Você tem emoções, mas não peque. Quando a pessoa se irrita normalmente, as coisas saem pela boca, mas sai o que está dentro. Então, coloca coisas boas para dentro, escute, leia, vai trabalhando a palavra de Deus dentro de você. Então Elias, a primeira coisa era homem de oração. Primeira coisa que a gente tem que ver. Depois vem mais duas coisas, mas Elias era o profeta de Israel, de todo o povo de Israel. E ele pegou um tempo de um rei, e foi um dos que mais irritou a Deus, de todos os que já haviam passado pelo trono. Vamos abrir a palavra no primeiro livro de Reis, no capítulo 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29, de 29, vamos bem devagarinho, a 33. Mas nós vamos ver aqui aos pouquinhos. 29, o título diz, Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri,
começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Olha o versículo 30, vamos juntos? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Eita, que é isso? Misericórdia, que audácia, que abuso. Ele é o rei do povo de Israel. Israel é o povo de Deus. Ele tem de governar aquele povo pela direção de Deus. O que Deus dissesse a ele, era o que ele faria. O que Deus proibisse, ele levaria para o povo. Não, o povo de Deus. E o Elias era o profeta. Elias então recebia de Deus a direção e ia até Acabe. Só que o Acabe não queria saber de Deus. O que a nossa vida tem a ver com isso aqui? Olha só. Quando Jesus Cristo iniciou seu ministério físico como homem, ele começou a ministrar ensinamentos e liberar o poder de Deus para as pessoas que o ouviam. E depois ele então enviou os discípulos, e ele disse assim aos discípulos: ide, entrai nas cidades, e dizei, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o céu desceu à terra para fazer vocês reinarem. Como assim, pastora? Aí Jesus não mandou que curassem os enfermos? Poder de cura. Não mandou que expulsassem demônios? Olha aí, libertação, paz. Pois é. Nós somos esses reis do Novo Testamento. Jesus desceu do céu e investiu em nós. Diga, Jesus investiu em mim. Diga, Jesus investiu em mim. Ele investiu. Ele não derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados? Olha que investimento extraordinário, o próprio sangue. O sangue do Filho de Deus, que era Deus antes da encarnação. Olha que coisa tremenda. Em pecado ninguém se aproxima de Deus. Se aproxima sim, pastor. Jesus manda chamar os pecadores. Sim. Aí Jesus dá o banho com o sangue dele, lavando os pecados. Deixa limpinho e coloca na mão de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Diga, só o sangue de Jesus purifica pecados. Então, aí não recebe o poder de ser filho, filha de Deus? Para reinar. Ou seja, agora é uma autoridade espiritual sobre o mal. Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando se ouve a palavra de Deus e se entende que alguma coisa aborrece a Deus, nós temos que aborrecer essa coisa. Acabe não era o rei do povo de Deus? Como é que ele casa com uma feiticeira? Fala para mim. Como é que ele casa com uma feiticeira? Vai fazer feitiço. Caramba, gente, pensa. Ele casa com uma feiticeira, ele atendeu os apelos do coração dele. Aí vem o ensinamento duro de Jesus, que diz, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Está na palavra que eu estou falando? Está na palavra. Está vendo? Então aquilo que aborrece a Deus, renuncia. Ah, mas dói. Ué.
Deixa o que aborrece a Deus. Conversa fiada. Conversas torpes. Isso tudo aborrece a Deus. Então vamos aprender na palavra. Vamos aprender como filhos de Deus. Você observa comigo que diz o versículo 30, vou voltar, o 31, diz: sucedeu como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Baal era a representação do próprio bicho maligno, do diabo. O rei de Israel, do povo de Deus, que tem a oportunidade de ouvir Deus, ele se dobra diante de Baal. Sim, se dobrou. Se dobrou diante de Baal, foi servir a Baal. Mas ele é rei de Israel. Agora ele não tem autoridade nenhuma sobre Baal. Ele agora é súdito de Baal. A palavra de Deus fala uma coisa muito interessante. Olha, eu vou comparar aqui o Antigo com o Novo Testamento, porque tem tudo a ver. Se você crê em Deus, crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus, então você crê no Criador desse universo. Aí ele, pela palavra, a palavra fala com você. Mas o Espírito Santo vem morar na tua vida. Ele quer guiar você. Ele não quer que você caia em sofrimento. Ele quer inspirar você. Ele quer te dar as bênçãos. Mas tem que ouvi-lo. E ouvindo você vai aprendendo a fazer a vontade dele. Servir a Deus é fazer o que agrada a ele. Tem gente que acha que servir a Deus é carregar pedra. Tá bom, para quem tem essa função, que não é uma brincadeira, eu acho que hoje tem máquina para fazer isso. Jesus disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O diabo joga os pesos, sofrimento, as enfermidades, os problemas graves, casamento, destruição, miséria. Jesus quer que você reine. E você recebeu essa posição. Mas a quem nos apresentamos? Acabe se apresentou a quem? A Baal. Marca aqui, vai comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Vamos juntos? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está vendo? A pessoa vai pedir favor, vai pedir uma ajuda, né, a Baal. O rei Acabe, ele foi servir a Baal, fazer a vontade do Baal. Baal representa o bicho maligno do inferno, o diabo. Então ele foi fazer a vontade dele. Ele é o rei de Israel. A minha pergunta é: de quem ele é servo? De Baal. E quem é que vai ficar muito bravo com ele? É Deus, pastor. Elias. Elias vai ficar muito bravo com ele. Vamos voltar lá? 1 Reis. Agora você vai comigo. Olha só, olha para cá, pessoal. Antes da leitura. O Elias, primeiro ele vai orar a Deus. Você leu lá em Tiago, não leu? Em Tiago. Ele vai orar a Deus e diz: Senhor, eu quero que o Acabe tenha um castigo. Que não tenha chuva no reinado dele, sobre a face da terra.
3 anos e meio não deixa cair uma gota de chuva, nem orvalho. Para que ele aprenda que o Senhor é Deus, não é Baal. Não faça isso. Deus tinha propósito com Elias e tinha propósito nisso. O Elias, segunda coisa que a primeira, Elias era homem. Aí eu faço a pergunta: você é homem de oração? Você é uma mulher de oração? Você ora diariamente? A segunda coisa, Elias era um homem de fé. Mas ele acreditava nas palavras dele. Elias, ele acreditava, ele tinha firmeza nas suas palavras. Lê comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem lê comigo? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo... Eita, ele tomou o domínio da situação. Ele não falou isso para o espaço, não. Ele falou na cara de Acabe. Ele foi até o Acabe e disse: olha, certamente isso olha para mim. Aí ele vai e diz assim: vive o Senhor. Olha as palavras de Elias, olha só. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha o segredo. Elias andava o quê? Diante da face do Senhor. Sabe qual é a face de Deus, irmãos? A nossa boca está na face, não está? É a palavra. A palavra. É muito bom quando alguém está falando com você, que você olhe no rosto da pessoa. Porque a boca fica na face. E os olhos te veem. Para a pessoa ver que você está dando atenção ao que ela está, significa que Elias dava atenção a tudo que Deus falava. Tem gente que não dá atenção a tudo que a palavra de Deus diz, não. Coisas que já ouviu e não levou a sério. Deixou um espaço ali que não foi muito bom diante de Deus. A pessoa vem à igreja, o Espírito de Deus fala com ela, e ela identifica o exemplo disso. Vou te dar um exemplo disso. Uma jovem mulher foi convidada para uma reunião, simplesmente mulher, aqui no Irajá. Por que ela foi convidada por uma amiga? As duas são de outra denominação, escuta só. Mas a amiga viu que ela ia destruir o lar dela, a família dela. De Jesus. Ela estava com 2 malas arrumadas, coisas básicas de roupas dela e das 2 crianças, para sair e voltar para a casa da mãe. E aí, essa amiga insistiu muito com ela para vir, e ela veio. E nós estávamos falando sobre a mulher sábia que edifica a sua casa, e a tola que derruba com as próprias mãos. Foi um trabalho que nós fizemos. E aí entraram as minúcias, né? Do casamento, da comunhão, dos problemas. E como se age, não é? E tudo é espiritual, é diante de Deus que se resolve as coisas. Há fases que requerem uma paciência exagerada, tem que ter muito mais paciência do que em outras fases. Há fases que o silêncio é uma arma tremenda para vencer aquela tempestade, aquele temporal que está tentando destruir. E foi incrível que o Espírito Santo trabalhou dentro dela, que ela começou a enxergar o quanto ela errava. Aí tá. Passou um tempo, eu estou atravessando a rua lá no comércio. Foi numa loja, aqui em Irajá. Essa moça gritou: pastora Gorete, posso falar com a senhora? Sim, com certeza. Ela veio: posso lhe dar um abraço? Falei, em plena pandemia, dar um abraço na rua, o pessoal fica de olho, né, na gente, fazia: pastor, tá vendo? Tá vendo?
Falei, claro que pode, ué. Posso, ué? Por mim, estou aqui. Aí ela disse, pastor, deixa eu contar para a senhora. Eu e meu esposo estavam com muitos problemas. Só que eu sempre culpava ele, eu só culpava ele. Nós somos de Jesus. E ela disse, eu não enxergava. E eu fui convidada por uma amiga minha, e foi lá numa reunião no Simplesmente Mulher. E a senhora falou sobre a mulher sábia que edifica a sua casa e a tola derruba com as mãos. E entraram as minúcias e ela disse, eu quase me escondi atrás da poltrona. Ela disse, eu não enxergava que eu encrencava demais, cobrava demais. Meu marido passando os problemas seríssimos no trabalho e eu cobrando dele em casa as coisas de casa, não pertinentes, alimentação, cuidado, contas, nada disso não. Presença, criança, passeio. Ela disse, eu enxerguei o quanto eu estava errada. Ele passando uma luta e não queria me preocupar, para eu poder cuidar das coisas da casa, da família e das crianças. E ela disse, Deus me abriu aquilo e eu falei, meu Deus. Ela disse, fui para casa. Ela disse, aqui eu já tinha vontade de me esconder atrás da poltrona. Fui para casa e queria me esconder do meu marido, mas eu sabia que eu tinha que pedir perdão para ele. Aí esperou um momento e conversou com ele e falou, olha, eu tenho errado muito, tenho brigado muito com você, eu tenho falado demais, tenho cobrado. Ele começou a chorar. E aí ele falou, ele disse, eu estava vendo a minha família desmoronando e eu não sabia mais o que fazer. Aí ele contou, coisa que ela já sabia, mas ele contou as minúcias das lutas que ele estava passando num período forte de coisas sérias no trabalho. Aí foi uma sobrecarga. Quem ia ganhar com isso? O diabo. Um casamento destruído, filhos para um lado, filhos para o outro, fica aqui, fica lá. E ela disse, pastor, eu quero agradecer a senhora, eu sei que eu tenho que ir lá na igreja dar esse testemunho, porque depois de 6 anos de casado, nós voltamos à lua de mel. Esse casamento está uma benção. Ela disse, mas eu enxerguei que eu falava demais, cobrava demais. Não estava sabendo reinar, né? É porque é rei que faz tudo o que quer e que pode. Porque tem os sacerdotes que se quebrantam diante de Deus, reis e sacerdotes, se quebrantam em oração e pede, Senhor, mostra onde eu estou errando e me ajuda. Mas tem gente que não aceita isso, não faz. O Acabe não se arrependeu. Ele não teve um instante de arrependimento, de dizer, eu coloquei feitiçaria dentro do território de Deus. Tem gente que coloca o ódio no coração, território de Deus. Tem gente que coloca briga no casamento, território de Deus. Coloca gritos, território de Deus. Ofensas, território de Deus. Descaso, muitas vezes, crianças pagam preço de abandono. Aprendem na internet o que pais não estão corrigindo em casa, aprendem distorcido e errado. Porque para os erros o mundo está aí. Então Acabe não se arrependeu. Então, 3 anos e 6 meses. Só voltou a chover quando Elias tornou a orar. Você vai voltar comigo lá em Tiago 5, onde nós iniciamos. Volta comigo, vamos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra... Você vê que a produção, a prosperidade estava na boca de quem? De Elias. Então a terceira coisa é essa, o poder das palavras. Vai lá em Provérbios, capítulo 18. Versículo de número 21. Quem lê comigo?
A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, olha que para desgraça o diabo se aproveita de qualquer palavra maldita, ou seja, mal falada. Bênção ou maldição só depende de você. Bênção e maldição só depende de mim. Diga isso, diga bênção ou a maldição. Diga, dependem de mim. Cuidado. Amaldiçoe o diabo. Amaldiçoe a doença. Amaldiçoe literalmente o espírito de miséria, o espírito de enfermidade. Todos eles são súditos de Baal. Baal é o chefe de todos os espíritos que causam sofrimento no ser humano. Miséria está lá debaixo da chefia do chefe do inferno. Contenda. Então vamos aprender de Jesus. Elias foi homem de oração, foi homem de fé, mas foi homem de determinação nas suas palavras. Homem de palavras firmes. Ele não titubeava, eu penso, acho que eu vou ficar curado, acho que Deus vai me dar mais um tempinho de vida. Não. Tão certo como Deus vive, o Deus perante cuja face eu estou. O segredo é que ele não se afastava da presença de Deus. Amém? Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Homem de oração, homem de fé e homem firme nas suas palavras. Que poder, que poder. Temos de aprender isso. Mas contemplamos o contexto, Pai. Misericórdia. Acabe fez o pior. Ele fez pior que todos os reis que o antecederam. Todos. Poderia reinar gloriosamente, ouvindo, obedecendo, atendendo ao Senhor. E o Senhor o abençoaria poderosamente, como abençoou aqueles que ouviram e andaram com o Senhor. O Senhor diz através de Isaías: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Nosso Deus, nós agradecemos. Pai, muito obrigada. O despertamento para as orações, para o avivamento da fé, a comunhão do Teu Santo Espírito. O Elias dava atenção a toda palavra que o Senhor falava com ele. Hoje o Senhor está falando conosco. Ah, Pai, a salvação eterna, a pureza, a santidade, a paz, a comunhão do casamento, o perdão, tudo isso o Senhor falou conosco. Nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. E vimos então que Elias foi homem de oração, homem de fé e homem determinado nas suas palavras, muito firme. Pai, nós agradecemos pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Jesus, muito obrigada. Amém. Graças a Deus.